o que foi anunciado? Crédito extraordinário, você que acompanha esse programa sabia que viria crédito extraordinário para pagar a conta dessa ajuda, desse auxílio, desse plano de contingência. Isso porque o Brasil não tem, por isso vivemos de emergência em emergência também, Ricardo. Sim, o Brasil não tem espaço, ele não mantém livre o espaço que ele mesmo cria para situações emergenciais como essa. Você tem lá aquela banda de tolerância, falando das metas, meta zero, déficit zero, que o próprio governo criou. Então você pode ter déficit de até 30 bilhões e ainda assim déficit zero. Então esse espaço, essa banda, é um espaço de tolerância para encaixar, absorver imprevisibilidades como essa, ou como as enchentes no Rio Grande do Sul. Só que o que faz o governo criador, proponente da meta? Se eu posso ter déficit, se eu posso ter déficit de 30 bilhões e ainda assim bater a meta, a minha meta passa a ser déficit de 30 bilhões e ocupa todo esse espaço com gasto, para gasto corrente, para gasto do dia a dia. É isso que esses caras fazem. Não só esses caras, é como se faz. Quando vem um imprevisível, não tem lugar, não tem espaço. Então você precisa fabricar dinheiro, você precisa de crédito extraordinário. Então, vamos lá. Já sabíamos que viria crédito extraordinário, já sabíamos que, portanto, ficaria fora do teto de gastos, do arcabouço fiscal e tal, mas Haddad disse isso na segunda-feira, aliás. Disse que, eu até fiquei assim, será? Que? Disse que ainda assim contaria para a meta fiscal. Que esse crédito extraordinário, que nós, de partida, estima-se será de pouco menos de 10 bilhões de reais, que isso aí, embora crédito extraordinário, embora fora do teto, contaria para a meta. O cara falou isso. Aí veio a surpresa na terça. Qual é a surpresa? É tudo isso, certo? Crédito extraordinário, fora do teto e fora da meta. Sempre tem uma surpresa. E eles sempre terão uma desculpa. Sempre terão uma desculpa para explicar as coisas. É nesse lugar que a gente está, é daqui que a gente parte para falar sobre as manifestações do senhor Rogério Seron e desenvolver aqui. Então, o governo pode avaliar novos aportes, porque esse crédito extraordinário é dividido em gasto tributário e o aporte direto, né? Então, o gasto tributário é inclusão, essa é a desculpa deles. Não estava previsto, mas agora tivemos que incluir o reintegra. Reintegra é benefício fiscal, né? É gasto tributário. Então, foi em função disso que a gente precisou mudar, ia ficar dentro da meta, mas aí teve de ficar dentro, teve que ficar fora, sabe? Qual é a lógica aí, né, de esculacho? Se a gente já fabrica dinheiro facilmente, a gente já gera crédito extraordinário facilmente, se está fora do teto, sempre pode um pouquinho mais. Se nós já habitualmente penduramos coisa para fora da meta, por que não mais alguma coisa? E aí você vai perceber que no discurso da Fazenda, do governo Lula, 10 bilhões viram uma coisa de dimensão menor. Só que a gente vai de emergência em emergência, de 10 bilhões em 10 bilhões, nos endividando. E é isso que faz juro. Depois vão reclamar do juro, do custo das coisas. Uma coisa provoca outra, uma coisa leva a outra. Então, de volta aqui ao senhor Rogério Seron, nos comunicando que a porteira está aberta. Que a porteira está aberta. Ainda, como é que foi? Como é que é a questão? O plano é suficiente, mas o governo pode avaliar novos aportes fora da meta. A porta está aberta. Lembro que Lula, antes do anúncio desse pacote, Lula falara que seria, com muita transparência, só o começo. Só o começo, mas virá. Nunca se esqueça de que isso tudo acontece aqui
e aí alguém vai questionar mais ou menos a necessidade do plano, eu acho que alguma coisa seria necessária, mas tem gente que acha que não deveria ter nada, cada um com a sua opinião, não pode esquecer que, sendo um governo petista, um governo gastador, fabricador de dinheiro, estamos à véspera do ano eleitoral. E isso aqui ainda vai passar pelo parlamento. A gente ainda vai ver a contribuição do parlamento para a proteção das nossas empresas. Atenção a isso aqui agora. Isso é um elemento novo para o nosso debate. O projeto de lei complementar que trata do crédito extraordinário, desse até agora 9,5 bilhões de reais, esse PLC não, atenção a isso, não fixa teto para o montante que pode ficar à margem das regras fiscais. Atenção a isso, eu vou repetir. Por isso que o Serão falou. Pode ser mais, podemos precisar de mais aportes. O governo, Jacques Wagner, né, senador, preparou e enviou um projeto de lei complementar para o crédito extraordinário, não fixando o teto para o montante que pode ficar à margem das regras fiscais. Tem limite, e o limite é de 5 bilhões, portanto um teto, somente para os benefícios tributários do Reintegra. Gasto tributário. Esse aqui não pode passar de 5 bilhões. E foi o Reintegra o elemento novo, que, segundo a turma, justifica estar o conjunto do crédito extraordinário fora da meta. Campo aberto, porém, para inundação dos fundos. Campo aberto, sem limite, sem teto, para geração, pela fabricação de dinheiros, para abastecer os fundos por meio dos quais se fará o aporte, os aportes, para ajudar esses setores. Isso aqui é muito importante porque tem uma pegadinha. Então, o volume estimado, estamos falando de 9,5 bilhões, 5 bilhões para o Reintegra, e esse é um teto. O valor estimado restante, portanto, de 4 bilhões e meio, é só para abrir os trabalhos. Larga-se desses 9 bilhões e 500 milhões de reais, fora do teto, crédito extraordinário, mas repito, no que se refere a fundos para aporte, o céu é o limite. A véspera do ano eleitoral. Rogério Serón sobre não ter limite. Olha a explicação dele nessa entrevista à Folha. Isso é saudável que você faça para não ter que ficar toda hora aprovando uma nova lei complementar. Então, sob a desculpa formal de não ficar toda hora aprovando uma nova lei complementar, decidiram, como saudável, não ter limite para se pendurar mais dinheiro fora da meta, para se fabricar, é disso que se trata, mais dinheiro. Então, não há limite. Esses 4,5 bilhões de reais, isso é uma projeção. Mas pode ser muito mais, e eu direi, será muito mais. Outra coisa, eu falei sobre a inclusão do Reintegra. Esse é o papel desse programa. A gente vai no detalhe. A gente conversa com as pessoas e percebe as exceções. Sobre o Reintegra. A inclusão do Reintegra, de última hora, foi improvisada. Não estava na conta deles mesmo. Certo? Não estava no pacote. Então, houve um improviso, certamente ordem de Lula, isso já falo eu, pensando em valorizar a marca, né? De novo, a eleição, Reintegra, uma boa marca. Então, uma forma de dar vitrine para o troço, um governo que não tem marcas, um governo que não tem identidade. Então, a inclusão do Reintegra dessa forma. A pergunta é, vamos lá, uma questão lógica aqui. Por que não se deixou apenas o Reintegra de fora da meta? Se você esquece o Reintegra, só com os aportes, né, só com o que está estimado em 4,5 bilhões de reais, se fosse só isso, se não houvesse o Reintegra, que são 5 bilhões, essa grana contaria para a meta, certo? É o que estava dito. Aí surge o Reintegra. O Reintegra é um fato novo. Por que
Por que não se deixou apenas, portanto, o elemento novo, o reintegra, fora da meta fiscal? Se antes já se considerava o restante, se falava que estaria dentro da meta. O reintegra, então, de repente, serviu de gancho para passar a boiada? Ah, não, são 5 bilhões do reintegra, é novo, a gente vai botar do lado de fora. Ah, então vamos botar o desembolso direto, vamos botar esse aporte também por fora. E, de repente, uma conta fora da meta fiscal, que poderia ser de apenas 5 bilhões, de repente virou 9 bilhões e meio. Sendo que essa parte restante, eles decidiram, projeção, esses 4,5 bilhões de reais, isso aí não tem limite, hein?